O mundo marombístico recentemente acordou com uma notícia. Não só esse mundo, mas a galera que acompanha a internet de maneira geral. Afinal de contas, os vídeos de Joey viralizavam. Eles furavam a bolha e atingiam a todos. Eu duvido que você nunca tenha visto um vídeo dele tocando piano com as fibras do peitoral. O Joey Starrix, ele era um dos maiores influenciadores fitness e um dos shapes mais bonitos do mundo também. Ele morreu com 30 anos de idade enquanto estava no seu quarto com a sua namorada. Muitas teorias começaram a aparecer do porquê da morte de Joe. Sempre que algum bodybuilder ou algum influenciador fitness morre, a primeira coisa que vem na nossa mente é que foi por conta das paradinhas, né, do suco. Mas será que foi mesmo? Será que aquela durinha por semana mataria Joe? É sobre isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Joe Lindner, ou popular conhecido aí como Joey Starrix, ele nasceu na Alemanha no dia 14 de janeiro de 93, olha só. Mano, ele tem a minha idade, agora que eu vi, velho, ele tem a minha idade e nasceu no dia que eu nasci, 14 de janeiro de 93. Caralho, mano, exatamente 30 anos. Bom, enfim, whatever, né? Eu não tô te perguntando nada. Bom, ele tava com 30 anos quando a fatalidade aconteceu. O alemão, ele conquistou um impressionante número de seguidores no Instagram, né? Mais de 8 milhões aí, para ser mais exato. Ele postava com frequência sobre o seu lifestyle, seus treinos, né? Suas dietas. O Starrix, ele ficou famoso por compartilhar a sua rotina de exercícios físicos, né? Sempre exibindo aí seus músculos extremamente definidos e a sua força física. Os seus vídeos, eles saíram da bolha do mundo maromba, né? Quando ele começou de fato a exibir aqueles peitorais dele, né? Com as fibras contraindo de uma maneira muito louca, né? Enfim, o cara, ele tinha o shape muito aesthetic, né? Como já dizia Rodrigo Góes. Na minha opinião, aqui pela imagem, Joe estava extremamente aesthetic. O rosto dele estava extremamente saudável, muito diferente de quando ele está fazendo amor com o suco. É claro que com essa fama, Joey começou a gravar com diversas personalidades no meio fitness, como o Larry Wheels, por exemplo. Até que a notícia da sua morte pegou todo mundo de surpresa mesmo, porque, cara, tipo, foi meio que assim, do nada, tá ligado? Do nada, o cara que aparentemente tava muito bem, saudável na medida do possível, que a gente sabe com um percentual de gordura desse nível que tava o Joey, não tem nada de saudável, né? E só que do nada, assim, aparece a notícia de que o cara morreu. Um fim precoce. Bom, segundo informações da sua própria namorada, que estava com ele na hora da sua morte, a estrela mundial fitness faleceu por conta de um aneurisma, tá? A triste coincidência é que poucas semanas antes de sua morte, ele disse que temia que o excesso de treinamento e, é claro, também, né, o uso do suco lhe causasse um ataque cardíaco devido à sua rara condição muscular que ele tinha também, porque essa parada do peitoral aí não é só porque ele tinha um percentual de gordura muito baixo, era por conta de uma condição muscular rara também, como se fosse uma doença, né, que ele conseguia fazer vibrar desse jeito, né, o peitoral dele. Bom, o influenciador, ele estava sempre seco, né? Eu diria ali com 6 a 8% de gordura corporal no máximo. 8% eu já acho que até é muito para ele, até para você ter ideia, né? E ele conseguia manter esse nível de gordura o ano inteiro, cara. Todo momento ele tava daquele jeito, não mudava o shape dele, né? Então, assim, é claro que isso não era nada saudável, né? Aliás, no começo, muitas notícias que circularam aí diziam que ele tinha morrido de ataque cardíaco, né? Mas a gente vai ficar com a versão da sua namorada que estava com ele no momento, né? A questão de que a culpa seria do excesso de treinamento, né? Isso a gente vai discutir mais pra frente, porque a gente sabe que não foram os treinamentos em si, né? Que fez ele acabar morrendo, né? Ter esse aneurisma, né? Ou possivelmente um ataque cardíaco, enfim. A sua namorada, a Nisha, ela é atleta também desse meio, né? Ela fez um post bem emotivo ali contando os detalhes do que aconteceu e falando mais sobre as características do Joe, né? Que mostra um pouquinho do porquê ele era tão amado pelos fãs e pela comunidade em geral aí do meio do bodybuilding, né? Primeiro ela disse que ele morreu por conta de um aneurisma. Bom, o aneurisma, ele é como se fosse aqui, ó, segundo o Google, tá? Ele é a dilatação anormal de uma artéria, né? Ela vai inchando ali como se fosse um balão mesmo, né? Um aneurisma, ele pode romper
em algum momento, e aí, mano, aí é vala, tá ligado? Pode acontecer em diversas regiões do corpo, né? Como no cérebro também, por exemplo. Isso pode acontecer até mesmo por conta de pressão alta, né? O Joey é tido um histórico aí de que ele tinha também pressão alta, né? Então, assim... E, cara, a gente sabe que o uso do suco também faz elevar a pressão. Então, assim, é muito difícil não relacionar, mesmo que a morte dele não tenha sido ataque cardíaco, sim um aneurisma, é extremamente difícil relacionar que não tenha sido também por conta das paradinhas, tá? Mesmo a gente vai comentar aqui também, não só a questão dos hormônios, mas sim também dos estimulantes ali, queimadores de gordura, se a gente pode dizer assim, para poder manter ele seco desse jeito o ano inteiro, né? Bom, ela disse também que eles estavam no quarto, né, que ele tinha abraçado ela, ele tinha dado um colar para ela que ele mesmo tinha feito, né? Enfim, o cara aparentemente era um bom namorado também, né? O mais triste é que eles estavam aguardando para dar a hora de treinar. Talvez esse tenha sido, inclusive, o fator que uniu os dois, né? A Nisha contou que tudo o que aconteceu foi muito rápido e disse que há 3 dias atrás o alemão tinha começado a reclamar de dores no pescoço. Eles não deram muita importância para isso, não procuraram um médico. Talvez possa ter sido um erro isso também, né? Já que o corpo do Joey já poderia estar avisando de que algo pior pudesse estar para acontecer, né? A Nisha contou também que o Joe Sterix era um cara muito bacana, doce, trabalhador, leal. Outra parada interessante que ela escreveu foi que todos os dias o Joe ele ia para um quarto, né, para poder responder aos fãs do Instagram, né? Mesmo já com 8 milhões, ele sentia que ele tinha a obrigação de responder o quanto ele conseguisse, né, naquele tempo ali que ele determinava. Enfim, ele se importava muito mesmo com cada um. Muitas pessoas, inclusive, foram na última foto que o Joe Sterix postou, né, deixaram ali uma homenagem para ele. Inclusive, na última foto que ele postou, ele fala sobre o uso das paradinhas, né? Ele fala que ele estava fazendo uma TRT, né, que é a famosa reposição hormonal, porque ele tinha tentado parar. Ele tinha tentado parar com o suco, mas ele não conseguia porque não é muito tempo usando, né? Cerca de 10 anos usando. É meio que impossível você fazer o seu corpo voltar a produzir a testosterona ali de forma natural, de maneira como era antes dele usar por tanto tempo, né? Então, assim, é por isso que a gente fala que é um caminho meio que sem volta, né? O uso de hormônios. Você dificilmente vai voltar a produzir o que você produzia. Então, assim, o máximo que você vai fazer é voltar. Você vai ficar escravo das agulhas e vai voltar a uma TRT, pelo menos uma dose ali fisiológica, né? Mas voltar e parar 100% é bem complicado, tá? Parafraseando o Góes novamente aí, o suco vicia, o shape vicia, não é? Bom, a gente não vai ser leviano aqui de dizer que a sua morte veio acontecer porque simplesmente ele tomava ali hormônios, né? Mas a gente não pode ser ingênuo também de achar que ele não abusava dessas substâncias, né? Como ele mesmo chegou a contar, inclusive, num podcast, ele era bem transparente quanto a isso. O Joey contou que chegou a usar cerca de 100 miligramas de testo por dia, combinado com 100 miligramas de trembolona por dia. Cara, isso é muita coisa, tá? É quase 1,5 grama de suco aí por semana. To be honest, I did all kinds of crazy shit, let's say, in the past and stuff. Yeah. I've tried different dosages. Like the highest kind of test that I ever ran was 750. Yeah. 750 and like I did never use one single compound more than 600 milligrams, so like 700 milligrams 750 test. And then like the craziest cycle that I probably did was that stupid coach back in the days also who put me on 100 milligrams of prop and 100 milligrams of trend. Cara, isso que a gente não tá nem falando aqui de outras coisas, tá? Provavelmente tinha outras coisas assim que ajudam a potencializar ali o gasto calórico, né? Ainda assim, a galera do meio maromba acredita que o principal, né, fator que possa ter contribuído e muito para essa tragédia possa ter sido o abuso de estimulantes. Esses sim são terríveis, né, até mais do que os próprios esteroides, que são os famosos queimadores de gordura, se assim a gente pode dizer, né? O Joey estava seco o ano inteiro, né? Ele não era um dos maiores assim em questão de massa muscular absurda, mas o seu shape impressionava qualquer um pela extrema definição. Num vídeo publicado aí talvez pelo maior influenciador fitness do Brasil, né, o Renato Cariani, ele também comenta um pouquinho sobre o possível abuso de estimulantes. É claro que tudo isso não passa de especulações, né? É bom a gente deixar bem claro. O que poderia ser de abuso que poderia levar a isso? Substâncias que mantêm a pessoa altamente definida o ano inteiro. Natural é a fonte da juventude.
e a coisa certa a fazer. Falando a grosso modo aqui, até porque a gente não é especialista nisso, né, a gente só é fã desse estilo de vida, né, eu gosto muito de treinar, né, de manter ali um lifestyle ali, né, nesse sentido, mas enfim, essas substâncias que o alemão talvez possa ter abusado, né, como o clenbuterol, né, que é um termogênico extremamente potente, usado por fisiculturistas mesmo, né, principalmente ali nas fases de preparação, efedrina, que é um outro estimulante muito forte que ajuda na aceleração do metabolismo, ou até mesmo hormônios, né, como o T3 e T4, que são hormônios produzidos pela tireoide, que também fazem essa função do aumento do metabolismo de forma absurda, né, de queima de gordura ali, gasto calórico absurdo. Enfim, na verdade, todas essas coisas são bem normais, tá? São bem normais entre os atletas de bodybuilding, né? Não é nenhuma novidade, tá? Bom, dito isto, significa que os hormônios, esteroides ali, testosterona e todas as outras coisas que ele tomou não tem nada a ver com sua morte? É claro que não, né? Tudo corroborou, né? Tudo corrobora, né? Tomar hormônios esteroides em doses suprafisiológicas nunca será saudável, Tenha isso em mente, né? Quem é abuser aí sabe dos riscos, ou pelo menos deveria saber, né? Parafraseando de novo, o Rodrigo Góes, não tem como, né, cara? Eu acho que ele virou o principal influenciador fitness anti esse movimento aí de uso de hormônios e tal, né? Natural é a fonte da juventude e a coisa certa a se fazer, né? Ainda assim, quem que é a gente aqui pra julgar, né? A gente não é ninguém pra julgar quem usa as paradinhas, né? Não estou julgando ninguém. Eu acho que cada um sabe o que faz e sabe dos riscos que tá correndo, né? Quando faz uso desse tipo de substância. Enfim, de toda maneira, se você tá pensando em entrar nesse meio, né, tá começando a treinar, tá curtindo aí, tá gostando, né, tá começando a comer melhor, você fique sabendo que é um caminho sem volta, tá? Se você começar a utilizar esse tipo de substância aí, hormônios, esteroides, enfim, é um caminho sem volta mesmo. Bom, comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa morte precoce de Joey aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!